Nessa sessão, eu vou falar um pouco sobre armazenamento de dados, especialmente de características, né? Ah, Quando você está fazendo um projeto de pesquisa, geralmente você armazena os dados num arquivo, né? Um CSV, talvez algo um pouco mais complexo do que isso, mas não muito, né? Já quando você vai para um ambiente de produção, esse armazenamento dos dados tem que ser um pouco mais elegante, né? Vamos dizer. Vamos ver o que é utilizado aí nesses próximos vídeos, especialmente o é, Feature Stores, né? Ah, uma Feature Store, uma falta de uma tradução melhor, né? Uma loja de características seria um pouco ruim, é um repositório central para armazenar features, né? Documentadas, selecionadas, com controle de acesso, né? O uso de uma Feature Store permite que várias equipes, né, compartilhem, descubram e usem, né, características altamente selecionadas. A Feature Store facilita a descoberta, né, e o consumo dessas features, que pode ser tanto online ou offline, tanto para serviço quanto para treinamento. Ah, Mas as pessoas muitas vezes descobrem que muitos problemas de modelagem, né, usam características idênticas, na verdade, ou similares, né? Assim, alguém já trabalhou com imagens aqui, pelo menos com imagens, vai descobrir que mesmo para problemas bem diferentes, as features podem ser bem parecidas, também para séries temporais, né? E muitas vezes os mesmos dados são usados em vários cenários de modelagem. E em muitos casos, uma feature store, nesse caso, pode ser vista como uma interface entre a engenharia de características e o desenvolvimento de modelos. Ah, as feature stores são repositórios, então, de características centralizados, né? E que reduzem bastante o trabalho redundante aí. Visto que em diferentes projetos você pode usar features semelhantes. E também são valiosos, né? Porque permitem que as equipes compartilhem esses dados e descubram features que já estão disponíveis. Você pode ter equipes diferentes em uma organização com diferentes problemas de negócios que estão tentando resolver e às vezes usando dados idênticos ou dados semelhantes, né? Por essas razões que a Feature Store tem se tornado mais e mais predominante aí para o armazenamento de dados no ambiente corporativo. Seja em aprendizado de máquina, em grandes projetos, né, organizações. As Feature Stores geralmente permitem transformações de dados para que você possa evitar duplicar esse processamento em diferentes pipelines individuais. Então, o acesso aos dados em Feature Stores pode ser controlado com base em permissões, né, baseado em papéis, né, isso bem definido por uma equipe. Os dados nas Feature Stores podem ser agregados também para formar novas características, né, como cruzamento de características, por exemplo. E também pode ser, ter determinada característica eliminada, por exemplo, para atender a uma nova lei, como a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. As feature stores normalmente permitem o processamento offline, né, de características, que pode ser feito de forma regular, como uma tarefa agendada, por exemplo, ou o próprio engenheiro rodar essa tarefa, né? Imagine que você vai executar um trabalho para ingerir dados, né, e colocar novos dados no sistema, né? E então você faça desculpa, alguma engenharia de características e produza novas características, né, a partir desses dados. Talvez usando um cruzamento de características, por exemplo. E essas novas características também podem ser publicadas no Feature Store para outras pessoas da equipe. Você também pode integrar isso aí a ferramentas de monitoramento para processar, né, ajustar os dados e você pode estar executando esse monitoramento offline novamente, né? Então essas características pré-processadas, né, são armazenadas para uso offline, então ficam armazenadas ali. E eles também podem fazer parte de uma solicitação de predição, né? Mas fazer uma junção dos dados fornecidos na solicitação de predição para obter informações adicionais. Os metadados das características,
permitem que essas características sejam descobertas, né? Então, você vai ter dados sobre as características. E é uma importante ferramenta aí, né? E muitas vezes é a principal ferramenta para tentar descobrir os dados que você está procurando. Para uso de características online, onde as predições, né, devem ser devolvidas em tempo real, no caso de serviço aqui, o anterior era treinamento, né? Os requisitos de latência são bastante rigorosos, geralmente. Então, você vai precisar ter certeza de que você tem acesso rápido a esses dados. Se você vai fazer um join, por exemplo, né, com as informações de conta do usuário, juntamente com solicitações individuais desse usuário, essa adesão, né, esse join tem que ocorrer rapidamente, né? Então, às vezes é difícil calcular características em tempo real, de forma online, de maneira performática. Então, ter características pré-processadas geralmente é uma boa ideia. Se você pré-processar, né, e armazenar essas características, então você vai ter isso no Feature Store para utilizar mais tarde. E isso geralmente tem uma latência mais baixa. Outra forma de fazer é fazer isso em lote, né? Nem offline, nem online, mas em lote, né? Em batelada, né? Que chama também. Mais uma vez, você não quer que a latência seja muito longa, mas provavelmente, para um caso que você vai usar lote, ela não é tão rigorosa, né, quanto o online. Para o pré-processamento e o carregamento, né, especialmente em características baseadas em histórico, né, por exemplo. Isso tende a ser bastante simples. No entanto, se você está treinando o modelo, você precisa ter certeza de que você só inclui dados que estarão disponíveis no momento em que a solicitação do serviço é feita, incluindo dados que só estão disponíveis em algum momento após uma solicitação de serviço, né? Se você solicita dados que estarão disponíveis depois, é o chamado de viagem no tempo, né? Então imagina que você, sei lá, está fazendo uma predição do preço de uma determinada ação na Bolsa de Valores, né? E se você está pegando informação futura, mesmo que não seja o próprio preço da ação, mas uma informação de notícias, por exemplo, isso no momento do serviço vai dar problema, porque você não tem essa informação, apesar de na hora do treinamento você poder ter, na hora do serviço, essa informação futura nunca está disponível, é óbvio, né? Então sempre tem que tomar esse cuidado quando trabalhando com séries, né, que evoluem ao longo do tempo, aí, séries temporais, né? Então, você pode fazer o pré-processamento utilizando aí um agendamento, né, uma vez por dia ou a cada hora, por exemplo, ou a cada algumas horas, né? E é claro, sempre lembrando de usar os mesmos dados, né, para treinamento e serviço, mesma estrutura, né? Os objetivos da maioria dos feature stores é fornecer um meio unificado de gerenciamento dos dados mais importantes, né? Eles podem escalar de uma única pessoa até grandes empresas. Ele precisa, se você tentar usar os mesmos dados, né, garantir que você vai ter os mesmos esquemas de dados durante o treinamento e durante o serviço. É importante ter consistência, né? E você quer, né, evitar fazer uma predição, por exemplo, usando dados que só estarão disponíveis no futuro, quando você estiver servindo o seu modelo. Então, você está tentando prever algo que vai acontecer amanhã, você tem que ter certeza que você não está utilizando os dados que só estariam disponíveis amanhã, né? Tem que ser anterior ao momento da predição, né? A maioria das feature stores fornecem ferramentas, né, para permitir a descoberta e a documentação e insights sobre as características que você está utilizando.